Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Saúde, amada igreja, com a maravilhosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amados? Amém. Glórias a Deus por essa rica oportunidade, este tema maravilhoso, mais perto de Deus. Eu queria convidar a igreja, nessa noite, a fazer um autoexame. Cada um venha refletir na sua própria vida, enquanto a gente estiver meditando e refletindo na palavra, tá? A gente está vivendo tempos difíceis, a gente tem visto aí ao nosso redor a degradação moral da nossa sociedade, nos poderes constituídos que deveriam zelar por aquilo que é justo, por aquilo que é honesto, né? Por aquilo que realmente aponta para Deus. A gente está vendo uma inversão total e completa de valores. Então a gente está percebendo, está sentindo que o tempo do fim está chegando. E lá em Apocalipse capítulo 22, verso 11, Deus deixa no finalzinho da Bíblia um alerta para a sua igreja. Ele fala que no fim dos tempos, quando estivesse no limiar de Cristo retornar, aqueles que estivessem vivendo a vida de santidade, buscassem se santificar cada vez mais. Mas se porventura não estiver buscando a santificação, inevitavelmente você acabaria indo para o outro lado. Aquele que é sujo, suje-se mais. Não existe outra opção. Ou você ajunta com Cristo, ou você espalha. Ou você está perto de Deus, ou você está longe. Então, nessa noite, em nome de Jesus, cada um se examine mediante aquilo que a gente vai apresentar nas Escrituras, para saber onde é que você está em relação a Deus. Se você realmente tem caminhado com Ele, está perto dEle, Ele está perto de você, ou se porventura, em algum momento na sua caminhada, na sua vida, você se distanciou ou nunca se aproximou de verdade dEle. Tá? São nesses momentos onde se ouve a palavra de Deus que se cria a oportunidade de se ter um arrependimento sincero, de se ter realmente uma rendição completa e de se ter um encontro verdadeiro com Cristo, tá? Dito isso, vamos para a leitura, e eu só peguei mesmo o texto da divisa, que é Salmo 145, verso 18. Conseguiu, Sara? O meu ou o seu? O meu. Então, glória a Deus. Então, Salmo 145, verso 18. Você pode até deixar sua Bíblia quietinha, tá? Não tem problema. Se você quiser todos os versículos que estão nessa mensagem, eu mando para você. Só me pedir, eu mando todos para você. Se você tiver uma caneta e em papel, se quiser anotar, anote, porque eu vou estar transcorrendo e os versículos vão estar sendo postos aqui do lado, para que vocês possam ler juntamente comigo quando eu estiver recitando-os, tá? Fiz isso aí para facilitar, para que a gente pudesse ganhar um pouquinho mais de tempo e a gente pudesse ter uma continuidade durante a mensagem, tá bom? Todos os versículos estão na Bíblia, se vocês precisarem dele é só me pedir que eu entregue para vocês, tá bom? Mas por favor, acompanhem aos textos que estarão sendo colocados aqui na parede, para que a gente possa ter aí agilidade durante a mensagem, amém? Está escrito assim, lá em Salmo 145, no seu verso 18: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Amém? Amados, quando o pecado entrou na humanidade, um abismo foi criado entre Deus e o homem, tá? Nesse momento ocorreu o que a gente chama de morte espiritual. Deus havia dito para Adão e Eva que se eles o desobedecessem, o que aconteceria com eles? Eles morreriam. Mas a gente olhando para as Sagradas Escrituras, parece aparentemente que eles não morreram, porque continuaram lá, tiveram filhos e deram continuidade à humanidade. Eles morreram sim, mas morreram espiritualmente, né? Aquela comunhão, aquela unidade que se tinha, aquela ligação que se tinha com Deus, naquele momento, no momento do pecado, foi cortada, foi rompida. Isso aconteceu no momento do
infelizmente, é que eles pecaram desobedecendo ao Senhor em relação àquela fruta que não era para eles nem mesmo tocarem, e eles comeram, tá? Então nós somos desligados deste Deus que é Espírito, e dele provém a fonte da vida. Por causa disso, todos morreram, ou no caso ali, eles morreram espiritualmente falando, e depois disso, todos os que nasceram de Adão e Eva receberam essa condição de morto espiritual. Ainda que Deus permanecesse próximo, porque Deus em sua natureza, ele é o que a gente chama imanente. Imanente significa que Deus preenche toda a sua criação, nada existe à parte de Deus, tudo existe em Deus, e Deus transcende essa criação, ele é infinito. Então Deus preenche tudo e está em todos os lugares, Então mesmo ele estando presente, ele preenchendo tudo e sendo um mantenedor da vida dos pecadores, dos recém-pecadores agora ali, ele mesmo continuou mantendo a vida física destes pecadores. A Bíblia chega a sugerir, né, lá em Atos 17, verso 28, Sara vai colocar aí para vocês, que porque nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos. É que Lucas escreve ali, falando a respeito de Deus, porque Deus sustenta todas as coisas, mesmo assim ele preenchendo tudo, ele estando aqui ao nosso redor. Por causa do pecado, não sentíamos mais, ou eles não sentiram mais a presença de Deus, pois a ligação, a comunhão com este Deus havia sido cortada. Essa realidade cruel foi sentida até mesmo por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando nele se cumpriu que aquela profecia dita pelo profeta Isaías 53, verso 6, está escrito lá em Isaías 53, verso 6: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Por isso nosso Senhor Jesus, no limiar da morte, clamou a Deus. Está escrito lá em Mateus 27, verso 46. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Por que é que Jesus se sentiu sozinho naquele momento? Por causa da presença do pecado. Pelo mesmo motivo que muitos hoje pensam que Deus está distante, foi o mesmo sentimento que Cristo naquele momento sentiu, que Deus não estava mais com ele, que Deus se encontrava distante dele. Onde estava Deus? Por que isso aconteceu? Por causa do pecado que estava sendo derramado sobre Cristo. Todo o pecado de toda a humanidade, quer do passado, do presente, todo aqueles que haveria de nascer e pecar, todo o pecado estava sendo derramado e Deus estava punindo Cristo no nosso lugar. É isso que nos revela Isaías mesmo, lá no seu capítulo 59, verso de 1 a 4. Isaías 59, do verso 1 ao 4, está escrito assim: ouçam, o braço do Senhor não é fraco demais para salvá-los, nem seu ouvido é surdo para ouvi-los. Foram suas maldades que os separaram de Deus. Por causa de seus pecados, ele se afastou e já não os ouvirá. Suas mãos estão manchadas de sangue e seus dedos imundos de pecado. Seus lábios estão cheios de mentira e suas bocas transbordam de corrupção. Ninguém se preocupa em ser justo e íntegro. Os processos judiciais se baseiam em mentiras. As pessoas concebem maldades e dão à luz ao pecado. Depois de 2.700 anos, se a gente olhar para o nosso contexto brasileiro, esse texto está muito atual. A gente está vivendo isso no contexto nosso, no dia a dia, que a gente está vendo aí nos poderes constituídos aqui que governam sobre as nossas vidas. Legislativo, judiciário, é isso que está acontecendo.
né? Mas aqui está sendo dito a realidade de Israel e é a realidade de qualquer pecador. Em resumo, somos pecadores e o que sabemos fazer de melhor é cometer pecado. Portanto, o pecado nos afastou de Deus. Sabendo disso, Deus nos providenciou a solução ao enviar seu Filho, revestido de nossa natureza, para assumir e sofrer a punição devida em nosso lugar. E ele se tornou causa de eterna salvação para todos aqueles que lhe obedecem. É o que o autor aos Hebreus escreve lá em sua carta aos Hebreus. Cristo se tornou causa de eterna salvação para todos que lhe obedecem. E quem são esses? Quem são esses? São aqueles que, ao ouvirem a mensagem do Evangelho, se arrependem e se rendem ao senhorio de Cristo. Você já se arrependeu? Você já entregou verdadeiramente, completamente a sua vida a Cristo? Jesus vai salvar os que lhe obedecem. Está escrito lá em Romanos capítulo 10, do verso 9 ao 13: se você declarar com sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Pois é crendo de coração que você é declarado justo, e é declarando com a boca que você é salvo. Como dizem as Escrituras, quem confiar nele jamais será envergonhado. Então é fácil assim? Basta falar que eu sou do Senhor e acabou. Falei da minha boca, já sou de Deus, Deus me salvou. Basta entender a mensagem intelectualmente. Jesus veio, nasceu, morreu por mim, foi ressuscitado, está no céu. Entendi, entreguei minha vida, pronto, estou salvo. Para que vocês possam entender o que Paulo está querendo dizer nesses 3 versículos aí, você tem que entender o contexto em que eles foram escritos, senão você não dá valor quase nenhum para aquilo que está sendo escrito aqui. Basta abrir a boca e falar, eu sou do Senhor, você vai ser, é automático assim, tá? O que Paulo está querendo ilustrar aqui é que havia uma procissão que acontecia na época lá do Império Romano, onde eles carregavam uma estátua de César. César era o imperador romano, e essa estátua ia nas ruas, andando, e tinha incensos que você poderia acender e queimar a César, e gritar que César é o Senhor. E aí o que acontecia? A estátua passava na procissão, os transeuntes estavam ali, os cidadãos estavam caminhando, de repente davam de cara com essa estátua, eles tinham que fazer alguma coisa, eles não poderiam ignorar a estátua. Então eles tinham que pegar o incenso, acender e falar que César é o Senhor da vida deles. Só que o cristão só tem um único Senhor. Quem é o Senhor do cristão? Cristo. Cristo é o Senhor do cristão. Então, quando de repente essa procissão dava de cara com um cristão legítimo, lavado e remido no sangue de Cristo, selado com o Espírito Santo, cheio dele, que caminhava com Deus mesmo, de verdade, ele tinha que fazer alguma coisa, ele não poderia ficar sem fazer nada. Então ele, ao invés de falar que César era o Senhor, ele falava que Jesus Cristo é o Senhor. E é isso que ele está falando. Se você declarar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou, você vai ser salvo. O cristão naquele momento ele estava se colocando em risco. Por causa dessa afronta a César, ele poderia ser preso e até morto. É mais ou menos o que acontece com nossos amados irmãos na igreja perseguida. E muitos deles são presos e aqueles que os prendem os forçam a negar a Cristo, mas eles preferem sofrer as torturas, preferem permanecer presos, preferem morrer do que negar a Jesus. A gente não entende o que é isso, porque a gente mora aqui no Ocidente, né? A gente nunca passou perseguição, a gente não tem noção do que é realmente representar Cristo
e ser perseguido. A gente não sabe o que é isso de verdade. Quem sabe Deus vai nos permitir, nos dar essa oportunidade algum dia, né, de viver em plenitude esse evangelho enquanto nossos irmãos estão vivendo em outros lugares. Então é nesse contexto que ele está falando. Se você declarar, se você tiver coragem, convicção no seu coração de que Cristo é seu Senhor, você vai declarar com sua boca. Isso significa que seu coração creu. Porque se seu coração não tivesse crido, você não confessaria Cristo. Você pegaria um incenso, acenderia e falaria: Ave César, e vai seguir sua vida. É a coisa mais simples do mundo. Mas como o cristão só tem um Senhor, ele preferia correr o risco da morte a negar Cristo publicamente. Então, continuando aí no verso a seguir, lá ele fala: nesse sentido não há diferença entre os judeus e gentios, uma vez que ambos têm o mesmo Senhor, que abençoa generosamente todos que o invocam. E o que significa invocar? Significa pedir auxílio, pedir ajuda, socorro. Geralmente, quem é que faz isso? Quem está correndo algum tipo de risco e reconhece isso e sabe que não dá conta de resolver o problema. A pessoa até se humilha buscando esse socorro. E essa é a posição que nós cristãos deveríamos estar diante de Cristo, de nos humilhar diante do Senhor, reconhecendo o seu senhorio, entregando e rendendo a nossa vida para Ele, invocando o Senhor nesse sentido de nos rebaixar diante do senhorio do Senhor, reconhecer Ele em todos os nossos caminhos. Essa deveria ser a vida do cristão. Seguindo o verso 13: pois todo aquele que o invocar, se humilhando, pedindo socorro, invocar o nome dele, será salvo. É dentro desse contexto que ele está dizendo. Então, creio que agora dá para a gente entender melhor o que é, ou entendemos, né, por que Deus está perto daqueles que o invocam, que é o versículo da divisa do aniversário da igreja, né? Depois de entendermos todo esse contexto aqui, vamos voltar lá para o versículo, para a divisa. Salmo 145, verso 18, está escrito lá: porque perto está o Senhor de todos os que o invocam, em verdade. Percebemos pelo texto que não é qualquer pessoa que está perto de Deus, e não é de qualquer maneira que se chega perto de Deus. Deus está deixando as diretrizes aqui, está deixando muito claro em que sentido, em que maneira é que Ele está perto da pessoa. O texto faz uma separação clara entre pelo menos dois tipos de pessoas: pessoas que invocam e as pessoas que invocam em verdade. Mas poderíamos tirar aqui até três tipos de pessoas, que acaba abarcando todos os tipos de pessoa aqui do nosso mundo. Esses três tipos, de maneira subentendida, estão aqueles que não invocam o Senhor. Está aí, ele está falando: perto está Deus dos que invocam em verdade. Subentendido está aqueles que não o invocam. Onde é que Deus está em relação a eles? Está perto? No contexto da imanência dele, sim. Mas no contexto do relacionamento, da intimidade, existe um abismo que só Cristo aí transpõe e une e promove comunhão. Então, se o Senhor está perto dos que o invocam, logicamente estará distante daqueles que não o invocam. Essa seria a dedução lógica. Esses são aqueles que estão lá no mundão e nem ligam ou nem se importam com Deus. Possivelmente ninguém aqui hoje se enquadra nessa condição. Ninguém aqui hoje nessa igreja se enquadra nessa condição, dessa pessoa aí, tá? Porque vocês, a trancos e barrancos, nós a trancos e barrancos estamos aqui na igreja hoje, prestando algum tipo de culto a Deus, seja ele sincero, verdadeiro ou não, mas estamos aqui. Tem muitos que não quer conta com a igreja, não quer conta com Deus. Então lá, quem está aqui está mais próximo de quem está lá. Aqui está tendo a oportunidade de ouvir e, se crer, se arrepender e ter um encontro pessoal com Cristo. Lá, se não tiver alguém pregando o evangelho onde essa pessoa está, dificilmente vai ter essa oportunidade, tá? Nos resta então
Agora avaliar esses dois tipos, que é os que está claro, né? Esses dois tipos remanescentes que está claro aí no texto. E aqui eu peço que cada um faça um autoexame de si mesmo. Isso é muito sério. Você está num desses dois lugares. Ou você é alguém que invoca e não se relaciona, não está com Deus, ou você é alguém que invoca e está perto de Deus e Deus está com você. Aqui na igreja você tem que se examinar, você está numa dessas posições e essa é uma oportunidade excelente de fazer uma autoavaliação, um autoexame. Não sou eu te julgando, é você se julgando, é você se examinando, você diante de Deus fazendo isso aí. Não é todo dia que você tem essa oportunidade de fazer, não, porque o dia a dia consome todo o seu tempo, te distrai com todo tipo de coisa e você vive a vida que você nem vê o tempo passar. Então hoje você está tendo uma oportunidade única de parar um pouquinho e pensar em si mesmo, e pensar na eternidade, e ver onde é que você está. Não brinca com isso não, porque hoje você está vivo, está aqui, mas pode atravessar a rua, tropeçar, bater a cabeça na quina e Jesus volta para você, e dependendo do seu contexto, você vai para o céu, você vai para o lago de fogo. Então, em nome de Jesus, tá? Não é brincadeira. A palavra de Deus é coisa séria, servir a Deus é coisa séria, e vocês estão aqui, e vocês não estão aqui para brincar, nenhum de vocês vieram aqui para brincar, para passar tempo, vieram aqui para prestar algum tipo de culto a Deus, tem algum tipo de temor no seu coração, senão você não estava aqui. Deus está trabalhando na sua vida, senão você não estava aqui. O pecador só quer pecar, só quer pecado. Então se o pecador vem buscar Deus, quem é que está trabalhando nesse pecador? O próprio Deus está trabalhando nesse pecador. A gente, pecador, não quer Deus, muito pelo contrário, muito pelo contrário. Então, por favor, pare um pouco à medida que eu estiver continuando com a mensagem, se examine para ver em que posição você está. Está sendo criada uma oportunidade de autorreflexão, onde você pode, sinceramente, diante de Deus, reconhecer o seu estado, e Deus está aqui para te abraçar, está aqui para te curar, está aqui para te lavar e remir no sangue de Cristo, está aqui para te salvar, se você der lugar para isso. A realidade é que, mesmo estando na igreja, fazendo parte de uma, né? Isso por si só por isso, por estar dentro do prédio, não é evidência de que estamos perto de Deus. Não é evidência. No sentido de uma comunhão, de um relacionamento íntimo, verdadeiro com esse Deus. O texto diz que Deus está perto daqueles que o invocam e ele esclarece que tipo de pessoa é essa que invoca ele. Aqueles que invocam em verdade. Deus está perto daqueles que invocam em verdade. Com isso fica claro que uma parte das pessoas não invocam Deus verdadeiramente. Desses que estão na igreja, não invocam Deus verdadeiramente. E essa parte é consideravelmente grande, se examinarmos os alertas deixados por Jesus nas Escrituras. Jesus diz lá em Lucas, capítulo 13, verso 24: esforcem-se para entrar pela porta estreita, pois muitos tentarão entrar, mas não conseguirão. Você está pelo menos tentando? Você vê, tem gente que vai tentar e não vai conseguir. Você está pelo menos tentando? Porque se nem tentando você está, como é que você vai entrar? Quem falou isso? Quem falou isso? Foi Jesus, o Jesus do amor, o Jesus que perdoa todo mundo, exerce misericórdia a todo mundo, é longânimo de todo mundo. Mas ele está deixando muito claro. Tem muita gente que aparentemente vai estar na direção, está indo no rumo, mas não vai conseguir passar pela porta estreita, não vai. É alerta de Cristo. Essas pessoas parecem estar na categoria daqueles que apenas invocam. De alguma maneira não estão dedicando suas vidas de acordo com a vontade de Deus. Não estão. Por isso Jesus diz lá em Mateus capítulo 7, do verso 21 a 23:
Presta bem atenção no que ele fala. Nem todos que me chamam, nem todos. Ele já está fazendo uma exclusão aí. Existe todos, e dentro desse todos ele fala nem todos, ou seja, não é todo mundo que está ali. É uma partezinha do que está ali. Nem todos que me chamam Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas apenas, somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. No versículo já tem uma exclusão. Ele já começa excluindo. Nem todos. No dia do juízo, muitos me dirão: Senhor, Senhor, nós profetizamos em Teu nome. Não expulsamos demônios em Teu nome? E não realizamos muitos milagres em Teu nome? Eu, porém, responderei: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Vocês que vivem uma vida sem ser dirigida pela minha vontade, sem colocar em prática os meus mandamentos, sem observar, sem nada. Você vive do seu jeito, não do meu. Do seu jeito e não do meu. Jesus aqui, ele joga luz sobre o que significa invocar em verdade. Você clama, que o invocar é você clamar, pedir socorro a Deus, né? Você clama por ajuda, e agora, quando você invoca, agora você está disposto a ouvir e colocar em prática os conselhos do Senhor, já que você está clamando por ajuda, você não está invocando. Se é que está invocando. Ou seja, é o mesmo que andar em concordância, em fazer a vontade, ou não desobedecer. O que é a lei para nós hoje? Onde é que nós encontramos a vontade do Pai hoje? Onde? Pode responder? Isso, na Bíblia. É a fonte mais fidedigna. Não procura em canto nenhum, livro de ninguém, de autor nenhum, na internet, não procura nada. Pega a palavra que está na sua casa, vai para ela. É lá que você vai conhecer quem é Deus e a vontade dele. É nela. Sabendo da importância da palavra de Deus, sabendo da importância da palavra de Deus para nos guiar, nos ensinar, nos dirigir, eu quero fazer uma pergunta. Quanto tempo você tem dedicado a ela por dia? É ela que nos ensina quem Deus é e como viver de maneira a honrá-lo. Quanto tempo você tem gastado com a palavra de Deus por dia? E por semana? Lembra dela só quando vai no culto? Ou quando vai ao culto? Que às vezes nem vai ao culto toda semana. Amados, através do que nos foi revelado nas Escrituras, nós sabemos o quão importante essa palavra de Deus é. Através do que a própria Escritura fala dela, nós sabemos o quão importante é a Bíblia para nós, tá? É por meio dela que nós recebemos a fé. Romanos 10, 17. Colocou? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então a fé vem à medida que você é exposto à pregação, ao ensino da palavra. É por meio dela que nós discernimos o que é certo e o que é errado. Está lá em Hebreus capítulo 4, verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. É por isso que às vezes, quando você ouve alguém ensinando a Bíblia, pregando a palavra, você às vezes se sente ofendido, porque Deus vai lá no íntimo e traz à tona o que você tem de pior dentro de você e você não quer enxergar. E aí você dirige toda a sua ódio, toda a sua raiva para o pregador que está ali na frente, sendo só a caixinha de som.
Porque se o pregador está expondo a palavra não é do pregador. A palavra é de Deus. Você tem que ficar com raiva de quem? De Deus não fica, né? Transfere todo o ódio para aquele que Deus chamou para levar pancada. Obrigado. Você está entendendo? Não é à toa que eu sou odiado. Por falar a verdade. Por tentar instruir, ensinar. A palavra é que traz o discernimento. É a palavra que faz vir à tona. É algo que Deus quer trabalhar. É algo que Deus quer mudar. Deus traz o discernimento mediante a afronta. Porque a gente tem que ser despertado do nosso erro. E ao sermos despertados do erro, há uma afronta à nossa pessoa. E como somos pecadores, orgulhosos, soberbos, a nossa natureza pecaminosa faz não ser assim, a gente fica chateado, fica com raiva. Mas se você é um cristão que está sendo trabalhado por Deus, quanto mais maduro você pode ficar chateado, mas logo você percebe que você tem aquilo mesmo. Você fala assim, realmente eu estou errado. Quanto mais maduro você é, menos com raiva do portador da palavra você fica, e mais com raiva de si mesmo você acaba ficando, por estar vivendo em desobediência, por estar vivendo em pecado. Quanto mais maduro é o cristão, mais fácil é de você aconselhar este cristão para que ele possa amadurecer, possa crescer em santidade. Mas o que promove o discernimento é a palavra de Deus. É Deus usando a sua palavra para trazer à tona o que precisa ser mudado. É por meio dela que nós somos alertados, exortados, corrigidos. Está lá em 2 Timóteo 3, do verso 16 ao 17, está escrito: toda a escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus ou mulher de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Se você está dando ouvidos à palavra de Deus, não somente ouvindo, mas aprendendo, entendendo e praticando essa palavra, você vai se tornar neste homem de Deus, preparado e instruído para toda boa obra. E é isso que Deus quer fazer com cada um dos cristãos que são salvos. Deus não nos salva só para ser salvo. Deus nos salva para que a gente seja portador de luz, para que a gente venha trazer luz aos lugares onde não tem, para que através da nossa vida Deus possa mostrar para os outros o que é um viver cristão, da forma bíblica, santa. É por meio da palavra que nós somos regenerados, e quem não nascer de novo não vai entrar no reino de Deus. Quem não nascer de novo não vai nem ver o reino de Deus. É o que Jesus fala para Nicodemos, lá em 1 Pedro capítulo 1, verso 23, está escrito assim: sendo de novo gerados, esse é o novo nascimento, essa é a regeneração, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, não de esperma e óvulo, espermatozoide e óvulo, mas da incorruptível, é espiritual, provida aí pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. A palavra de Deus, por meio do Espírito, por isso que Jesus fala que é necessário nascer da água e do Espírito. A água ali aponta para a palavra que limpa. Então tem que nascer da palavra, nascer do Espírito. Este novo nascimento aí vem à medida que você estiver buscando se conformar com a palavra, gastando tempo com a Bíblia, olhando o que está errado, se arrependendo dos pecados, entregando sua vida, morrendo para o mundo, morrendo para o pecado, morrendo para si mesmo. Porque não tem como você governar e Jesus ao mesmo tempo. Tem muita gente que entrega a vida para Jesus, mas só uma parte. E uma partezinha dela fica comigo, que eu vou governar isso aqui. Não existe isso, ou você dá tudo, ou você não recebe nada. Jesus falou: quem quiser me seguir, negue-se mesmo, toma sua cruz e me siga. Quem tentar salvar sua vida, qualquer parte dela, perder lá. Mas quem abrir mão da sua vida por amor de mim, guardá-la. Ele está falando sobre isso, sobre controle. Quem é que governa? Quem é que tem governado sobre sua vida? Você ou Deus? É por meio dela que nós somos santificados. Jesus, na oração que fez a Deus, no capítulo 17 de João 17, fala: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Então Jesus está falando: santifica-os na tua palavra. É a mesma coisa.
É por meio dela que nós somos limpos. João 15:3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. É por meio dela que somos salvos. A gente já falou que a fé vem e vem pelo ouvir a pregação, e é por intermédio da fé que nós somos justificados e somos salvos. Mas lá em Tiago, capítulo 1, verso 21 e 22, ele aprofunda um pouco mais o contexto, falando: portanto, removam toda impureza e maldade e aceitem humildemente a palavra que lhes foi implantada no coração. Removam toda impureza, arrependimento, mudança, conversão. E receba humildemente a palavra, pois ela tem o poder para salvá-los. Quem é a palavra? É por isso que ela tem o poder para salvá-los. A palavra é o próprio Cristo, o verbo que se fez. Cara, não se limitem, porém, a ouvir a palavra, que é o que vocês estão fazendo agora. Vocês estão sentados, estão ouvindo a pregação, o ensino da palavra. Não é para ficar só nisso. O pastor, desde o início, está falando aqui sobre dedicar, sobre praticar, sobre fazer obra, não é intenção. De intenção a gente tem aquele ditado popular que a gente conhece, né? De intenção, o inferno está cheio. Eu queria, né? Mas morreu, não fez nada e agora sai para o inferno, não vai para o lago sul. A intenção, Deus não vai julgar a intenção. Deus vai julgar a ação, é por obras. Abriu-se os livros e os livros das obras foram abertos. E você vai julgar segundo as obras. Se você, pela fé, descansou em Cristo e realmente se rendeu ao senhorio dele completamente, morreu para o mundo do pecado e abriu mão de tudo por causa de Cristo, louvado seja o Senhor, pelas obras de Cristo você vai ser justificado e salvo. Mas se você não chegou nesse momento de entrega completa e quis pegar uma partezinha da sua vida e guardar e tentar esconder aí, e você controla ela, você não se rendeu a ele. Não é pelas obras de Cristo que você vai ser justificado. Deus vai olhar as suas obras, já que você não quis abrir mão delas, não quis abrir mão da sua vida. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra, ponham-na em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos. Vocês vão estar se enganando, achando que Deus está aceitando algo que Ele não está aceitando. Coloque em prática a palavra de Deus. Aqueles que só invocam, aparentemente não estão vivendo a palavra de Deus. Entenderam porque muitos tentarão entrar, mas não conseguirão? Porque eles estão nessa condição de que somente invocam. São pessoas convencidas, mas não são o quê? Convertidas. E a conversão vem mediante obediência da palavra. Não basta ter sido convencido intelectualmente, vir para cá entendido que Jesus existiu, morreu, ressuscitou. Deus quer mudança. Mudança de vida. É o que Deus quer. Amados, a frequência dominical em igreja, como o dia de hoje, não faz de mim ou não faz de você um cristão, só porque você vem à igreja no domingo. Da mesma forma como que você frequentar uma padaria não torna você um padeiro. Você ir para um hospital não faz de você um médico. Ou você ir para um estádio de futebol não faz você um, como é que chama, Neymar da vida, um Kaká, um Romário, um jogador de futebol, só porque você vai num estádio de futebol. Você não se torna um jogador de futebol porque você está no estádio de futebol. Se você vai numa delegacia, não faz você um policial. Quem sabe você pode ser até o bandido, né? Que está lá dentro. Mas o policial não te faz. Então, em todos esses lugares aí que eu acabei de citar, existem pessoas que foram preparadas para atuar, para exercer uma função nesse lugar.
Então, quem está na padaria, o padeiro, passou a vida dele aprendendo a fazer pão. Quem diria Douglas aí, né? Está sendo disputado na cidade toda pelas padarias, louvado seja o Senhor, mas ralou. Só Deus sabe que hora que ele acorda, o que é que ele passou no início, quando ninguém acreditava, não sabia fazer nada, ele teve que aprender. Hoje é uma pessoa, um profissional respeitado, mas lutou, correu atrás para isso. Correu atrás para exercer a função que ele exerce. Gastaram tempo, dedicaram suas vidas para serem aperfeiçoados e darem o seu melhor onde estão. O policial na delegacia, o jogador de futebol lá no estádio, o médico no hospital. Não foi da noite para o dia que eles virou aquilo, não. Houve dedicação, houve entrega, houve renúncia, houve um labor, uma luta aí. A pergunta que não quer calar, que eu tenho que dirigir para vocês, e vocês têm que parar para pensar agora, nesse momento, você tem se dedicado para dar o seu melhor e desempenhar a sua função na igreja, no corpo de Cristo? Você com Deus aí, não sou eu não. Eu sei do que eu tenho feito diante de Deus, como manifestação de gratidão, porque Deus já fez por mim, e tem feito e faz. Eu só posso cuidar de mim mesmo. Cada um vai dar conta de si mesmo diante de Deus. Você examinando a si mesmo diante de Deus nesse momento. Não deixe para pensar quando chegar na sua casa, não, que você não vai. Deus separou esse momento para você pensar. Você tem dado o seu melhor para desempenhar a função que Deus tem para você na casa de Deus? O seu melhor, melhor, gente, é invocar em verdade, é na prática, isso é real, não é conto de fase, não é real, gente, é real. Se examine, pare um pouquinho, olhe para a sua vida, olhe para o seu dia a dia, para o seu tempo, o que é que você faz durante o dia, o que é que você pode abrir mão, que é supérfluo, que é banal, que é fútil, que não agrega nada, que está roubando o seu tempo, que faz você não gastar tempo com Deus, não procurar Deus, não se entregar para Deus. Se examine. Sara hoje fez uma reflexão em Ageu, pela manhã abençoada. E lá em Ageu, a preocupação do povo estava em edificar suas casas. O templo havia sido destruído, o povo tinha sido levado em cativeiro. Depois Deus permitiu que esse povo voltasse de novo para Israel, para Jerusalém. E o povo, em vez de erguer o templo do Senhor como prioridade, buscar a Deus em primeiro lugar e as demais coisas você não acrescentado, o que é que o povo estava preocupado? Vamos restaurar, construir as nossas casas. E já havia passado meses e o templo do Senhor estava lá em ruínas, destruído, ninguém estava nem aí. E Deus levanta o profeta Ageu para falar: como é que está a vida de vocês? Vocês estão vendo que vocês não estão sendo abençoados, que o dinheiro acaba rápido, a comida acaba rápido, tudo que vocês fazem prospera. Eu estou pesando a mão sobre vocês. Ainda bem, né? Disciplina de Deus para promover santificação, é o que Deus faz. A gente aprende isso lá em Hebreus. Naquele contexto, eram casas físicas que eles estavam dedicando tempo, enquanto que um templo físico estava ali, parado em ruínas, sem ninguém prestar atenção nele. E este templo é onde Deus deveria habitar. Mas olhando para os nossos dias, porque ali foi com Israel, lá no Antigo Testamento, o que é que seria as casas sendo edificadas lá nos nossos dias de hoje? Seria a sua vida, seria você. Você. E a pergunta que eu quero fazer agora é: você é uma casa ou você é um templo? Porque se você estiver gastando tempo só com você mesmo, você é uma casa. Se Deus for prioridade na sua vida, você é um templo do Espírito Santo de Deus. E é esse alerta que Deus está trazendo. Usou Sara para falar com a gente hoje de manhã. Você está dedicando tempo com a casa? Ou você está dedicando tempo ao templo? Porque nós somos templo se somos salvos. O Espírito Santo já veio e selou, somos templo. Mas se eu gasto mais tempo com a casa, com a minha vida pessoal, e Deus é negligenciado, dificilmente eu sou templo. Eu vou ser apenas uma casa vazia, sem a presença de Deus.
Então faça um autoexame nesse momento, você com Deus. Olha para o seu tempo. Você tem dedicado o seu tempo para quê? Para aquilo que lhe interessa ou aquilo que interessa a Deus? O seu tempo, a prioridade dele é para quem? É para você mesmo ou para Deus? Você tem sido uma casa ou você tem sido um templo? Caso esteja fazendo o que interessa a Deus, se você ao se examinar, você percebe, não tenho aberto, não, tenho buscado a Deus, tenho dedicado a Deus, tenho feito o que Deus me chamou para fazer. Glórias ao Senhor Jesus. Possivelmente você está inserido no corpo de Cristo e se encontra perto de Deus, tá? Possivelmente, pois é Ele que nos capacita a fazer essa coisa aí, tá? Sozinho a gente não consegue fazer nada, ninguém pode se vangloriar de nada aqui. A única coisa que a gente sabe fazer bem é pecar. Então quando a gente consegue acertar, quem é que está nos capacitando a acertar? É o próprio Deus. O mérito é de quem? De Deus, não é nosso, tá? Mas ao você se examinar, você percebeu que não tem dedicado tempo para orar, não tem dedicado tempo para ler e meditar nas Sagradas Escrituras, não tem dedicado muito menos tempo para descobrir o que é que Deus quer com você na obra dele, a servir o Senhor na sua comunidade local, onde você está inserido. Existe uma grande possibilidade de você estar apenas invocando o Senhor, mas não em verdade. E lá em Salmos 145, verso 18, está escrito o quê? Porque perto está o Senhor de todos os que o invocam, vírgula, de todos os que invocam em verdade. Amados, eu espero, tá, que cada um de vocês que estão aqui hoje estejam invocando Deus em verdade. Um desejo mais profundo do meu coração é que seria isso, acontecesse isso. Mas se cada um de vocês, algum de vocês aí percebeu que não é o que tem acontecido, não se desespere, se arrependa. Se arrependa, peça a Deus perdão pela negligência, pela falta de dedicação, pela falta de entrega, pela falta de busca. Deus está aqui para poder curar, para poder lavar, remir no sangue de Cristo, para poder salvar, preparar. Deus está aqui para fazer isso. Mas Deus não quer que você finja viver uma coisa que não está vivendo. Deus quer que aquilo seja em verdade. Em verdade. Amém? Que o Espírito Santo sim venha terminar a boa obra que começou em nossas vidas. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Pastor.